Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Fernando Costa, sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. No Nossa Fauna de hoje falaremos da ave mais bonita de todas, a ave que realmente deveria ser a representante maior de todas as aves, a ararajuba, nome científico Guaruba guarouba. Então, se você tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre essa ave maravilhosa da nossa fauna, chega mais que eu tenho um monte de curiosidade, um monte de informações interessantíssimas para te passar sobre ela, informações inclusive você pode utilizar na sua prova. Chega mais! Então ela é uma ave da família Pistacidae, também pode ser conhecida como guaruba, guarajuba ou tanajuba. Então tem esses nomes aí, cada região do país que você encontrá-la vamos chamar de alguma coisa. E no vídeo de hoje eu me atrevi, é claro que com a ajuda do Lu, um dos maiores ornitólogos que a gente tem nesse país, Luciano Faria, o meu parceiro aqui no canal, nesses vídeos aqui do Nossa Fauna, hoje eu vou me atrever a falar um pouquinho sobre ela, sobre essa ave maravilhosa. O nome ararajuba vem do tupi. A maioria dos nossos bichos, a maioria da nossa fauna, o nome original deles vem da linguagem tupi. Arara, arara em tupi, significa papagaio grande. E juba vem de iuba, igual está aparecendo aqui, que significa amarelo. Então seria papagaio grande amarelo. Para os gringos, se você jogar o nome ararajuba na IUCN, que é o site que eu uso em todos os episódios aqui, o site que classifica as espécies de acordo com a sua categoria de ameaça. Se você jogar num site gringo, no IUCN, por exemplo, você não vai achar ararajuba. Para os gringos é um periquito amarelo. Periquito amarelo. Então por que eu resolvi falar das aves, sendo que é um grupo de animais que eu não domino tanto? Eu trabalhei muitos anos com mamíferos, então eu conheço um pouco sobre os mamíferos. Sobre as aves eu conheço menos, mas eu vou ter a ajuda aqui de um nome de peso da avifauna brasileira, da ornitologia brasileira, que é o Luciano Faria. Daqui a pouco ele vai fazer uma participação aqui, ele vai falar um pouco, algumas informações sobre a ararajuba para nós, tá? A ararajuba é um excelente representante da fauna brasileira, um excelente representante da nossa fauna, porque ela é exclusivamente brasileira. Então hoje nós estamos falando de um bichinho, de uma ave linda, maravilhosa, formosa, que só tem aqui no Brasil. Ou seja, ela é endêmica no Brasil. O que quer dizer um animal ser endêmico? Quer dizer que ele ocorre naquela localidade específica. E a ararajuba, ela é endêmica do Brasil, só tem no Brasil. Ela é exclusivamente nossa. Como ela é exclusivamente nossa, não tem uma representante melhor da nossa fauna do que a ararajuba, Falar um pouco sobre as características dela. Ela vai medir em torno de 34 a 36 centímetros, desde o bico até a última pena da cauda. Ela é basicamente formada por uma penugem, as penas predominantes são da cor amarelo, amarelo-ouro, e no finalzinho das asas eu vou ter uma coloração verde, um verde bem chamativo. Então ela vai ser uma avezinha que é predominantemente amarela com as pontinhas das asas verdes. O bicho é maravilhoso, igual eu estou mostrando aqui para vocês, está aparecendo as imagens dela aí. Ela é um bicho maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Em relação a essa cor, tem algo que eu queria dividir aqui com vocês, trocar experiências com vocês, que é algo que você pode utilizar na sua prova. Como a ararajuba apresenta duas colorações, bem distintas, mas as duas aparecem ao mesmo tempo, ela vai ter o amarelo-ouro e ela vai ter o verde, São as duas cores que aparecem na bandeira, na nossa bandeira, na bandeira do Brasil. Então por isso que eu digo que ela deveria ser a maior representante das aves, se não a maior representante da nossa fauna, do nosso país, e não o canarim. A seleção brasileira não deveria chamar a seleção canarim, deveria chamar a seleção ararajuba, porque o bicho é maravilhoso. Então ela tem a cor amarela e ela tem a cor verde.
Se você prestar atenção, as duas cores vão aparecer ao mesmo tempo. É um caso que a gente chama de variação da primeira lei de Mendel, que a gente vai chamar de codominância. Na primeira lei de Mendel original, eu vou ter o que eu chamo de dominância completa, ou seja, o indivíduo homozigoto, azão, e o indivíduo heterozigoto, azinho, vão apresentar o mesmo fenótipo, sendo que na dominância completa eu preciso de uma dose simples desse alelo azão para que esse fenótipo da característica condicionada por esse alelo dominante apareça. No caso da ararajuba, eu vou ter um indivíduo que é amarelo e verde ao mesmo tempo. Então eu tenho duas cores aparecendo ao mesmo tempo. Se eu tenho duas cores aparecendo ao mesmo tempo, eu vou ter uma variação da primeira lei de Mendel, é o que a gente chama de codominância. A gente observa muito bem essa codominância na cor das flores. Você tem a flor das rosas vermelhas, que é dominante, e você tem a cor da flor das rosas branca, que é recessiva. E aí quando você tem um indivíduo Bzinho, que é um indivíduo que tem um alelo dominante Bzão e um alelo recessivo Bzinho, esse indivíduo ele vai nascer, no caso da codominância, ele vai nascer vermelho com manchinhas, com pintinhas brancas, um caso clássico de codominância. No caso da nossa ararajuba aqui também a gente tem um caso de codominância. A gente tem a predominância da cor amarela, mas a cor verde também aparece no fenótipo. Ou seja, ambas as cores aparecem, é um caso que eu tenho aí clássico de codominância. Legal demais, né? Outra característica é que elas não apresentam dimorfismo sexual. Eu já falei disso aqui outras vezes, mas o que vem a ser o dimorfismo sexual? Ou seja, macho e fêmea vão apresentar o mesmo fenótipo. É difícil de você definir pelas características anatômicas e morfológicas quem que é o macho e quem que é a fêmea. Então, no caso delas, macho e fêmeas vão ser iguais do ponto de vista fenotípico. É o que a gente chama de dimorfismo sexual, que elas não vão possuir. Outra característica interessante sobre elas é que ela é uma espécie monotípica. O que é uma espécie monotípica? É aquela espécie onde eu não tenho subespécie. Igual no nosso caso, nós somos Homo sapiens sapiens, ou seja, sapiens de novo é a nossa subespécie. Então, no caso delas, eu não tenho subespécie. Ela vai ser a única espécie do gênero Guaroba, ou seja, elas são espécies que a gente chama de espécies monotípicas. Tranquilo? Outra característica bem bacana sobre elas é que elas vivem muito. Então é um bichinho que vive entre 20 e 30 anos, mais ou menos a idade que eu tenho hoje. É mentira! Então elas vão ser bichinhos que vivem muito, entre 20 e 30 anos, tanto as de cativeiro quanto as espécies naturais, tanto aquelas que são utilizadas como pet, elas têm uma vida longa, vão viver aí mais de 20 anos, 30 anos. Isso é muito legal, isso é um ponto positivo aí no ponto de vista biológico, uma espécie, um indivíduo, um espécime daquela espécie viver tanto, isso acaba sendo um ponto positivo do ponto de vista ecológico. Sobre a alimentação, elas vão se alimentar basicamente de sementes, tudo quanto é tipo de semente, principalmente as sementes duras, pelo fato delas serem da família Pistacidae, elas vão ser Pistacidae, elas vão possuir um bico bem grosso. Esse bico ele é bem forte justamente para abrir e comer aí essas sementes mais duras, mais grossas, esses frutos mais duros aí. Além dessas sementes, elas também vão comer basicamente frutos oleaginosos, as castanhas, que são chamadas de oleaginosas, as castanhas naturais que a gente tem aí na nossa flora, e elas vão comer também algumas frutas e algumas flores. Então é um bichinho que tem uma alimentação bem variada. Quando elas se alimentam desses frutos, dessas frutas, elas acabam fazendo também o papel de dispersores de sementes, Tudo que for, como eu já falei aqui, tudo que for dispersão de semente, a gente vai chamar de coria. No caso, quando um pássaro faz uma dispersão de semente, a gente vai chamar de ornitocoria. Então, quando elas vão comendo o fruto e espalhando as sementes, elas estão fazendo a dispersão de sementes, ornitocoria. Isso é extremamente importante para a dinâmica dos ecossistemas, como eu já tratei aqui outras vezes. Em relação à reprodução delas, tem algumas características legais. Elas são, como eu falei já do lobo-guará, elas são monogâmicas. O que quer dizer isso? Quando eles formam um casal, geralmente esse casal fica vivo
para a vida, né? Fica junto para a vida inteira. Quando um dos indivíduos morre, ou o macho ou a fêmea, raramente esse indivíduo que ficou vai arrumar um outro par. Inclusive, pelo que eu estudei, tem relatos aí de gente que cria a ararajuba como pet. Quando morre um dos indivíduos, ou o macho ou a fêmea, o outro costuma entrar em depressão, o outro costuma ficar depressivo e pode até morrer por causa da perda do parceiro. Tadinho, gente. É bonitinho demais, não? Na moral. Quando eles formam um casal, então, quando eles vão reproduzir, eles vão procurar árvores altas e ocas e vão construir um ninho dentro desse oco, dentro desse buraco da árvore. Esse ninho vai ser um ninho bem profundo, com várias entradas, então eles vão construindo várias entradas e o ninho vai ficando cada vez mais fundo. Uma das formas que eles têm justamente para se defender contra a ação de predadores, principalmente predadores que podem comer os ovos, é o caso dos tucanos, né? Os tucanos eles comem os ovos das ararajubas, é fazer esse ninho bem profundo e com várias entradas, justamente para confundir o predador. Então existe ali, né, como existe na maioria das aves, né, o que a gente chama de corte pré-nupcial, e aí no caso a corte deles vai ser justamente o alisamento das penas, um vai alisar a pena ali do outro e vai ocorrer a cópula. Após a cópula, a fêmea vai botar em torno de 2 a 4 ovos e o interessante é que quando esse ovo vai ser chocado, incubado, tanto a fêmea quanto o macho e quanto outros indivíduos daquela população também fazem a chocagem, vamos dizer assim, desse ovo. E depois que esse indivíduozinho, que esse pintinho, que esse passarinhozinho, que essa ararajubinha bebê nasce, existe o cuidado parental de todos os membros daquela população. Não só do pai, não só da mãe, mas de todos aqueles indivíduos que vão ajudar, né, tanto a chocar o ovo e ajudar no desenvolvimento desses bebês depois que eles nascem. É muito bonitinho. Querendo ou não, é algo altruísta, né? Eu vou cuidar do bebê da fêmea, né? Eu vou cuidar do bebê de outra fêmea que não é o meu bebê. Isso é muito legal, isso é muito bonitinho. A gente deveria aprender um pouco mais com os animais. Em relação ao habitat delas, elas vão preferir ter o seu habitat em árvores altas, né, de florestas úmidas. Então a ararajuba é uma ave típica da floresta amazônica, do bioma Amazonas. Então elas vão ter o habitat delas geralmente nas copas das árvores do bioma Amazônia ou de uma floresta que seja uma floresta úmida, pode ser também a Mata Atlântica. São extremamente sociáveis, né? Tem uma relação social bem próxima uns com os outros e eles podem viver aí em bandos de 4 até 10 indivíduos. Raramente você vai ver uma ararajuba sozinha. Geralmente você vê bandos delas. Esses bandos variam entre 4 a 10 indivíduos. Em relação à ocorrência delas, como eu já falei aqui, elas são endêmicas do Brasil. São aves exclusivamente brasileiras. Então elas vão ocorrer no oeste do Maranhão, no sudeste do Amazonas e no nordeste do Pará. Então você vai encontrar esses indivíduos basicamente nesses 3 estados: Maranhão, Amazonas e Pará. Quando eu trabalhava em campo, quando eu trabalhava como biólogo de consultoria, né? Se um amigo meu estiver vendo isso aí, vai se identificar. Eu tive a oportunidade de ver essa ave justamente quando eu trabalhava no Maranhão há uns anos atrás. E além dessas populações, digamos assim, naturais, silvestres, foi encontrada, né, tem registros de uma população feral em Joinville, em Santa Catarina. O que é uma população feral? Eram animais que eram criados como pet, como animais domésticos, e foram soltos. Esses animais que foram soltos, né, foi feita a soltura desses animais, eles acabaram reproduzindo entre si e gerando uma população aí. Quando isso acontece, a gente vai chamar essa população de população feral. Eram indivíduos que eram utilizados como animais domésticos e que foram soltos em áreas naturais. Isso é muito legal quando acontece. Então, desde já, se você está assistindo a esse vídeo no YouTube, inscreva-se aqui no meu canal, deixe o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu joinha também e ativa o balango-dango do sininho para você receber as notificações. E hoje
a gente tem a participação do cara que eu venho falando aqui desde o início do Nossa Fauna, que é o cara que sempre cede imagens, informações, fotos, que é o Luciano Faria. Vou deixar o Instagram dele aqui. Se você quer ver fotos da natureza, fotos de bichos maravilhosas, fotos cabulosas, segue ele lá para conferir. O Lu gravou a meu pedido, claro, ele quase morreu de vergonha, né? Porque não é muito a praia dele, mas ele prontamente falou, não, vou tentar, vou gravar. Então ele gravou um vídeo com uma série de informações, um monte de informações para nós. E eu quero que vocês confiram. Se liga aí. Fala galera, é um prazer participar aqui do Nossa Fauna, esse quadro fantástico criado pelo biólogo e professor Fernando Costa. Meu nome é Luciano Faria, eu sou biólogo e ornitólogo. Para quem não sabe, ornitólogo é o biólogo que se especializa no estudo das aves. Desde os primeiros episódios, o Fernando vem me convidando para participar aqui do quadro, mas eu vinha contribuindo com fotos, com informações sobre outros bichos, e como agora é a primeira vez que ele grava sobre, falando sobre ave, eu resolvi participar. E por falar em aves, uma curiosidade que causa muita confusão é a afirmação de que todos os pássaros são aves, mas nem todas as aves são pássaros. Ué, mas como assim, Luciano? É o seguinte, é que os cientistas eles agrupam os seres vivos em várias categorias. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Pegamos aqui o reino animal, ele se subdivide em filos, o filo cordados, que são os vertebrados. Se subdivide em várias classes, que dentre elas aves, répteis, anfíbios, mamíferos. Pegamos então a classe das aves. Essa classe se divide na próxima categoria inferior, que é das ordens, de acordo com a morfologia ou genética semelhantes. E uma dessas ordens, que é a mais numerosa de todas, é a ordem dos passeriformes. No Brasil são registrados quase 2.000 espécies de aves, mais da metade delas estão dentro dessa ordem passeriformes, que são os pássaros, os passarinhos. Então as outras aves que não estão dentro dessa ordem passeriformes são aves, mas não são pássaros porque estão em outras ordens que não é a ordem passeriformes. Então, uma outra coisa que causa confusão também, então a gente pensa que um beija-flor, uma rolinha, ele é um passarinho. Na verdade não, são aves, mas não são passeriformes porque estão em outras ordens que não são passeriformes. Da mesma forma, pássaros grandes, tipo uma gralha, que é do tamanho de um pombo, mas um porte até grande, mas é um passarinho, é uma ave que está dentro da ordem passeriformes. Mas como assim, Luciano? Não é pelo tamanho, passarinho não é tudo pequeno? Não, essa divisão, esse agrupamento não é feito pelo tamanho, e sim pela osteologia, que é o arranjo dos ossos do crânio. Voltando aqui para a ararajuba, que é a espécie do nosso episódio de hoje, do Nossa Fauna. A ararajuba é uma espécie da família Pistacidae, que está dentro da ordem Pistaciformes. E essa família tem 87 espécies de ocorrência no Brasil. É a mesma família dos periquitos, maritacas, araras, papagaios. É uma família fantástica, de muita beleza. E a ararajuba foi muito bem escolhida como tema desse episódio de hoje. Ela é belíssima, tem as cores do Brasil, verde e amarelo. Eu acho, assim como o Fernando falou, também acho que deveria ser a ave símbolo do Brasil, espécie que só ocorre no Brasil, endêmica do Brasil, ameaçada de extinção na categoria vulnerável, e está cada vez mais ameaçada, principalmente pela perda do hábitat, pela destruição da Amazônia, que é a área que ela ocorre. Então a minha história com a ararajuba é o seguinte: alguns anos atrás eu estava em um trabalho de pesquisa, de campo,
na Amazônia, próximo ao Rio Xingu, no estado do Pará, e o local era remoto, assim, longe da cidade mais próxima, acesso somente de barco. Então a gente ficava hospedado, né? As equipes ficavam hospedadas no barco mesmo, dormindo em rede. E um belo dia, eu já tinha, né, já estava de folga e observei, né, um bando de ararajubas descendo em uma árvore próxima, né, próxima à margem do rio. A gente ficava no barco ancorado e então eu desci e vi que elas estavam se alimentando em um pé de murici. Por causa disso, elas não se importaram com a minha aproximação, né? Uma ave difícil de fazer bons registros, porque ela está sempre no alto, né? Na floresta alta, ou passando em grupos em voo alto. E por sorte eu consegui, né, me aproximar e fiz, né, um vídeo muito legal delas se alimentando do frutinho e fotos boas. Inclusive uma de minhas fotos é a foto que ilustra a espécie, né, a foto do perfil da espécie no site Wikiaves, né, para quem não conhece esse site, né, www.wikiaves.com.br. É um site fantástico que promove a observação de aves no Brasil, né, e a ciência cidadã. É uma plataforma incrível, tem um banco de dados muito grande, observadores de aves, fotógrafos amadores, profissionais, biólogos, ornitólogos, né, a gente posta muitas fotos de espécies, né, nativas, né, do Brasil em liberdade lá. E interage com os outros integrantes, né, com os outros perfis, com as outras pessoas. A gente, né, quem é observador de ave, não conhece uma espécie, posta lá, outros ajudam a identificar aquela espécie. Da mesma forma, sons, né, você grava uma vocalização, posta lá, outras pessoas ajudam, você ajuda outras pessoas, você interage com as outras pessoas. E é uma ferramenta fantástica, vale a pena conferir. Então é isso, galera, espero que tenham gostado e até o próximo Nossa Fauna. Por último e não menos importante, né, foi um critério de escolha para que eu pudesse me aventurar aqui a falar de ave. Eu não tenho um conhecimento tão grande, né, de aves assim, mas eu me aventurei a falar da ararajuba aqui justamente porque é um assunto que me preocupa, que é o status de conservação. Segundo a IUCN, mais uma vez estou deixando o site aqui, a IUCN classifica as ararajubas como vulneráveis ou em perigo. A ciência estima hoje que tem aproximadamente 3.000 indivíduos apenas de ararajubas no Brasil. O que ocasionou o que fez com que a ararajuba se encontrasse nesse status vulnerável ou em perigo, status de conservação e ameaça? A fragmentação de hábitats é o principal motivo, né? Quando você tira o habitat natural daquele bicho, a tendência dele é de morrer, porque ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir reproduzir e ele acaba morrendo. Aquela população concentrada naquele ambiente que foi degradado, ela tende a desaparecer. Além da fragmentação de hábitats, a gente tem um tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres é algo que contribui fortemente para que eu tenha a extinção e vulnerabilidade de uma espécie tipo ararajuba. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio voluntário no que a gente chama de CETAS, aqui em Belo Horizonte. CETAS, de um modo geral, é Centro de Triagem de Animais Silvestres. Então, Centro de Triagem de Animais Silvestres a gente chama de CETAS. Quando eu fazia estágio no CETAS, chegavam caixas de papagaios, chegavam caixas de periquitos, chegavam caixas de araras azuis, inclusive um dia chegou uma caixa, né, com os bichinhos tudo amontoado de filhote, alguns mortos, alguns com feridas, né, alguns sem pena. Já cheguei a resgatar furão, todo tipo de ave, principalmente ave. O tráfico de animais silvestres aqui no nosso país é algo insustentável, é algo que precisa parar, é algo que nós precisamos fazer alguma coisa para combater, porque leva cada vez mais os indivíduos, as nossas espécies naturais, à beira da extinção. E como eu já falei aqui outras vezes,
aqui no canal, o Ângelo, o professor Ângelo, que participou aqui, falou também. Inclusive, a gente teve semana passada o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi sexta-feira passada. Gente, conhecer sobre biodiversidade, conversar sobre a biodiversidade, preservar o meio ambiente não é algo de biólogos. Vocês têm que lembrar sempre que é da biodiversidade que a gente tira os nossos insumos, remédios, roupas, combustível, tudo aquilo que a gente consome vem da biodiversidade. Se chegar um ponto, se chegar um ponto um dia que a gente não tiver biodiversidade, a gente não vai ter recursos, a gente não vai ter insumos e a nossa existência vai ficar prejudicada. Então eu te peço, por favor, o intuito desse canal aqui é trazer informações científicas e alertar principalmente sobre a preservação da biodiversidade, sobre a preservação das espécies, nas mínimas coisas, nas mínimas atitudes. Preserve a biodiversidade, preserve o meio ambiente. Então, o tráfico de animais silvestres, não só da ararajuba, é algo que prejudica todos nós. Por que a ararajuba é um bichinho que é muito traficado? Primeiro porque elas são muito sociáveis, tá? Elas são extremamente dóceis e hoje você pode comprar uma ararajuba legalizada. Eu, Fernando, e aí opinião de biólogo minha, eu sou totalmente contra você criar um animal silvestre, mesmo que você tenha licença, mesmo que você pague por ele, eu sou totalmente contra você criar um animal silvestre na sua casa. Mas opiniões diferentes, se você quiser comprar uma ararajuba, você pode, não é barato. O custo para você manter ela também com comida, com veterinário, tudo que ela precisa também não é barato. Então você tem que pensar muito bem antes de você colocar um bichinho desse dentro da sua casa. Se não for para você cuidar muito bem desse bichinho, é melhor que você não tenha o bichinho. Tranquilo, meus queridos? É sempre um prazer estar aqui, dividir conhecimento para vocês, ainda mais nesse momento, esse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é um momento aí de pandemia, de coronavírus, eu quis trazer algo que você possa utilizar na sua prova, que você possa utilizar para a sua vida, e é uma forma que eu encontrei também de me manter conectado com o mato. Eu sinto falta de ir para o mato, eu sinto falta, às vezes, de trabalhar em campo, durante um ano. A gente vai dando muita aula ali e a gente acaba sentindo falta. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu queria aqui mais uma vez agradecer as pessoas que têm trabalhado comigo, o Lázaro que assumiu aí as edições, tá muito foda as edições, obrigado, cara. Vou deixar o Instagram dele aqui, se você quiser seguir, se você quiser um dia um serviço de edição, pode contratar o menino, não é porque ele é meu primo não, mas ele é foda. Agradecer imensamente ao Luciano Faria, que inclusive hoje, no episódio de hoje, ele participou, fez uma participação do vídeo, trouxe algumas informações pra gente. Lu, muito obrigado. Queria agradecer também aqui o mozão, Natália Camargos, Nath Camargos, vou deixar o Instagram dela aqui também, ela tá sempre me ajudando aqui na produção, na edição, beleza? Obrigado, amor. E queria também agradecer a marca de roupas que eu tenho parceria, que é da minha amiga Julie. A Julie é a Juliana, escreve com G, a gente acaba falando Julie. A Julie, a gente fechou uma parceria, a marca de roupa dela se chama Vista Caráter. São todas essas roupas maravilhosas, essas camisas cabulosas que eu estou utilizando aqui hoje, são da Vista Caráter. Vou deixar aqui também o Instagram aqui da Vista Caráter, só roupa legal, e a gente vai vir, vai seguir com a parceria e hoje eu vou ganhar, ela vai fazer para mim um cupom de desconto. Se você quiser comprar só camisa doida, só camisa foda, se você quiser comprar, você pode comprar com o meu cupom de desconto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, e vou deixar na legenda aqui se você estiver escrevendo no Instagram. Beleza, senhoras e senhores? Então foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.